Se descobrindo em meio ao caos. A vida é uma montanha-russa de emoções, sensações e experiências, onde passamos por altos e baixos todos os dias, tanto que às vezes nem temos tempo de nos recuperar de uma situação passada, pois logo já vem outra e nos deixa sem chão novamente. E no meio de todos esses altos e baixos, ainda temos a difícil e às vezes quase impossível tarefa de nos conhecermos e nos reconhecermos em meio ao caos. Pois se não fizermos isso, podemos nos deixar levar por qualquer situação adversa, por não sabermos quem somos e quais qualidades existem em nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você sente que nesse momento a sua vida está um caos e que mesmo assim você ainda está de pé e ainda quer se encontrar e dar o seu melhor, comente aqui, isso vai passar. Como uma forma de lembrar a você mesmo que tudo passa, mesmo as situações mais difíceis da vida. Viver é uma tarefa que exige muita força de vontade, muito esforço e muito equilíbrio. Então, infelizmente, como fazemos com a maioria das coisas, nós vivemos de qualquer forma, sem tirarmos um tempo para fazermos uma autoavaliação, uma reflexão interna sobre quem somos, como nossas atitudes afetam o mundo ao nosso redor e sobre quem gostaríamos de ser. Para algumas pessoas, é mais fácil simplesmente não pensar muito a respeito disso e continuar vivendo de uma forma irresponsável consigo mesmo e com as outras pessoas. Mas existem aqueles que se importam em melhorar, se importam em descobrirem seus pontos fracos e tentar aperfeiçoá-los. Porém, até mesmo essas pessoas que buscam por essa mudança de vida e de mentalidade, têm dificuldade em se descobrirem em meio a esse caos que é a vida. Se você é assim, saiba que, mesmo sendo muito difícil essa jornada de autodescoberta, pois nem sempre descobrimos apenas coisas boas sobre nós, e às vezes acabamos descobrindo coisas que nem gostaríamos de saber a nosso respeito, e que agora, por as enxergarmos, teremos que lidar com elas. Mesmo assim, saiba que esse é o melhor caminho que você poderia escolher. Pois quando conhecemos a nós mesmos, temos mais consciência de como afetamos a vida dos outros. Passamos a ter mais clareza sobre onde a nossa liberdade termina e onde a do outro começa. Descobrimos qual é o nosso papel no contexto em que vivemos e entendemos melhor o porquê de termos tantas dificuldades em certas áreas, por que algumas situações nos deixam abalados e quais são os pontos negativos que precisam melhorar na nossa personalidade. O caos da vida, esses altos e baixos, são constantes. E todos os dias você vai ter um novo problema, uma nova situação e uma nova descoberta para lidar. E por isso, a sua busca pelo autoconhecimento também tem que ser constante e diária. Não se deixe levar pelo desânimo, pois temos a tendência de achar que todo esforço que fazemos para evoluirmos enquanto seres humanos é em vão, principalmente quando falhamos em algo no qual estávamos nos esforçando muito para melhorar. É normal ficar cansado de si mesmo e pensar: puxa vida, eu errei nisso de novo. Mas da mesma forma que você caiu, se você continua vivo, significa que você pode se levantar, pode firmar seu passo e tentar novamente e novamente, até conseguir ser melhor do que você foi ontem.
Não existe uma fórmula mágica para a sua jornada de autodescoberta, pois cada um tem a sua e cada um vai achando o seu caminho. Mas isso só será possível se você caminhar e não se deixar vencer pelo cansaço e pelo desânimo. Toda vez que pensar em desistir, faça esse exercício de se lembrar de onde você saiu, do caminho que você já percorreu até aqui e de como algumas coisas que antes eram tão difíceis para você lidar, hoje são parte de quem você é e são resultados dessa mudança interna que você busca há tanto tempo. Você trilhou um longo caminho até aqui e ainda tem muito o que fazer e muito o que aprender. Então, continue andando, continue firme e continue se descobrindo em meio ao caos, pois você está no caminho certo. Descubra o que há de melhor em você. Todo ser humano tem defeitos e qualidades. Tem coisas que precisam ser melhoradas ou até silenciadas. Mas também tem coisas que precisam ser destacadas, enfatizadas. Mas hoje em dia, a maioria de nós tem dificuldades em descobrir o que há de melhor dentro da gente. E acabamos achando que somos feitos apenas de defeitos. E isso tira toda a nossa autoestima. Duas irmãs estavam desenhando, até que as duas decidiram desenhar a sua família. A irmã mais velha fez um belo desenho, com a sua mãe, seu pai, ela e a sua irmãzinha mais nova. Enquanto a irmã caçula fez o mesmo desenho, mas por não saber desenhar muito bem, ela fez um desenho mais comum e pintou seu pai e sua mãe de verde. A sua irmã mais velha viu o desenho e a criticou imediatamente. Ela disse: "Esse desenho está horrível. Você já viu algum ser humano dessa cor? Você é muito ruim para desenhar." E a irmã mais nova, de apenas 6 anos de idade, respondeu: "E daí? Eu posso não ser boa para desenhar, mas eu sou boa em outras coisas." Essa é uma história verdadeira que eu li na internet nesses dias e me fez refletir sobre uma coisa, que é sobre a importância de sabermos enxergar as coisas que sabemos fazer de melhor. Uma resposta dessa, vinda de uma criança de apenas 6 anos, me fez refletir sobre o quanto eu gostaria de ter dado essa mesma resposta para algumas pessoas ao longo da minha vida. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, falaram coisas para nós, tentando nos desmerecer, nos diminuir, apontando tudo aquilo em que não éramos bons, e nós, mesmo que por um breve momento, ficamos frustrados, ficamos tristes, pois acabamos nos esquecendo das nossas qualidades e nos esquecemos das coisas que fazemos bem, porque alguém nos apontou um defeito ou alguma característica que não era boa em nós. Mas eu e você precisamos começar a pensar como essa criança de 6 anos. Eu sou boa em outras coisas. Eu sou bom em outras coisas. Você sabe em que você é bom? Talvez você não seja a melhor pessoa para resolver um problema matemático, mas se precisar de um texto, você consegue escrever rapidamente e sem grandes dificuldades. Talvez você não seja aquele tipo de pessoa que fala o tempo todo o que sente em relação aos outros. Mas se alguém precisa de você em um momento de dificuldade, você logo está ali, ao lado daquela pessoa, para ajudar no que for preciso, e não para somente dar um apoio emocional, mas sim soluções práticas para os problemas que a pessoa está enfrentando. Cada um de nós tem um ponto positivo,
uma característica única, uma qualidade, algo em que nós somos muito bons. E não deveríamos nos sentir diminuídos por não sermos bons em algumas outras coisas, pois não é possível sermos bons em tudo, e querer ser bom em tudo é agir de uma forma irreal consigo mesmo. Algumas coisas você pode aprender a fazer, algumas atitudes você pode aprender a ter, mas não deixe de perceber aquilo que você já consegue fazer e de valorizar aquelas características que só você tem. Descubra o que há de melhor em você. E uma vez que você souber disso, ninguém te deixará em dúvida sobre o seu próprio valor. Seja mais positivo. Existem coisas que são contagiantes, e o mau humor é uma delas. Se você inicia uma conversa com alguém desconhecido, por exemplo, e já tratar essa pessoa de uma forma ruim, demonstrando impaciência ou tédio enquanto ela fala, a chance dela te tratar bem é zero. E ela com certeza vai demonstrar irritação e impaciência com você também. Ou seja, você acaba contagiando a pessoa. Mas outra coisa que também é contagiante é o bom humor, a positividade e a gentileza. Nos últimos dias, nos ensinaram a fugir de todo e qualquer tipo de positividade, pois disseram para nós que ter uma atitude positiva nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo caótico, é o mesmo que não encarar a realidade. É o mesmo que tentar negar para si mesmo que o mundo onde estamos vivendo tem um lado ruim e negativo. Mas isso só criou uma onda de pessimismo como estilo de vida, onde todos fomos contagiados por essa onda de desânimo de tal maneira que achamos que tentar sair dela e ser um pouco mais positivo é algo errado, é algo ruim e até tóxico. Conseguimos concluir com o passar dos anos que é impossível ser positivo o tempo todo. E de fato é mesmo. Mas por que conseguimos sustentar uma negatividade e um mau humor constantes e ainda achamos isso comum? Se ser positivo o tempo todo é agir fora da realidade, ser negativo e mal-humorado sempre também é. A vida tem muitas coisas ruins, muitas situações difíceis, mas a vida também tem muitos momentos bons e tem muita coisa que nos trazem alegria. Porém, o que eu pude observar ao longo dos anos é que é muito mais fácil ser pessimista, ser desanimado e apontar tudo de errado que existe no mundo ao nosso redor. Quem vive assim não tem o trabalho de tentar enxergar o mundo de outra forma, ou seja, não tem a vontade de transformar o mundo ao seu redor. E simplesmente o aceita como ele é, ou melhor, aceita as partes ruins dele, e é capaz de silenciar e até desmentir qualquer um que tente mostrar o lado bom das coisas, alegando que isso é positividade tóxica. A humanidade já conseguiu dar a volta e estamos tão pessimistas e desacreditados de tudo que aquilo que muitos têm chamado de positividade tóxica, na verdade deveria ser considerado como positividade necessária, pois algumas pessoas estão com falta disso, mas continuam vivendo a vida como se não precisassem dessas coisas. Eu conheci um homem uma vez que alegava não gostar de beber água. Dizia que achava sem sentido beber e simplesmente ele não tomava água. Eu não preciso dizer que isso, pouco tempo depois, acarretou sérios problemas de saúde para ele,
que o fizeram ser obrigado a se hidratar normalmente, como todo ser humano faz. Existem pessoas que nunca têm contato com o sol, por exemplo, e às vezes se sentem mal, desanimadas e não sabem o porquê disso. E se você disser para essas pessoas, saia um pouco ao sol, isso é necessário, elas respondem, eu não gosto disso. Logo, eu não preciso disso. Mas sim, elas precisam, elas necessitam. Assim como eu e você precisamos ser um pouco mais otimistas. Precisamos exercer a capacidade de enxergar o lado bom da vida, as partes boas, as coisas que nos trazem alegria e que fazem o nosso coração bater mais forte. Viver enxergando apenas o que nos machuca e dando ênfase apenas às partes ruins da vida pode até parecer um exercício de realidade, uma maneira de sermos mais realistas e pés no chão. Mas é o mesmo que viver achando que a vida só tem um lado ruim. Se existe positividade tóxica, podemos dizer que existe também a negatividade tóxica. E talvez você esteja vivendo assim. Seja por essa vontade de parecer mais lúcido e conectado com a realidade, ou seja por influência do seu ciclo. Pois se a alegria contagia, o mau humor também tem esse poder. Mas hoje você percebeu que não existe uma forma disso te ajudar a longo prazo. E isso tem impedido você de enxergar a beleza naquilo que você já conquistou e na vida que você leva hoje. Fuja da positividade tóxica, pois alguns momentos são de choro, são de luto, indignação e tristeza, mas também fuja da negatividade tóxica, pois a vida também tem um lado bom. O sol brilha em alguns momentos, e esses momentos precisam ser aproveitados. Seja mais calmo. Pensar duas vezes antes de falar, não tomar atitudes no impulso e não ser conhecido por um temperamento raivoso é algo que muitos de nós buscamos, mas que falhamos toda vez que tentamos. Talvez você já tenha até tentado tanto que já tenha até desistido de ser alguém mais calmo. Mas existe uma maneira de você ser assim. Paciência é uma virtude. É algo que admiramos, que gostaríamos de ter, mas que aparentemente é distante da nossa realidade. A verdade é que é mais fácil ser impaciente, dá menos trabalho, exige menos da nossa energia e força de vontade. É mais fácil para nós soltarmos tudo de ruim que vem em nossa mente no momento em que algo nos tira do sério, do que parar por um momento, respirar fundo e tentar não ser controlado por uma situação de estresse. É mais fácil para nós respondermos a alguém de forma agressiva durante uma discussão do que pararmos por um momento, contarmos até 10 e pensarmos melhor no que dizer, para tentar evitar uma briga ao invés de causá-la. Ou seja, é mais fácil sermos impacientes do que sermos pacientes. E a paciência não é nada mais, nada menos do que uma escolha. Podemos negar e dizer, não, eu tenho um temperamento mais forte e mais raivoso, e minha impaciência tem a ver com isso. Mas isso é apenas uma desculpa que damos para continuarmos a agir com impaciência, pois isso nos dá menos trabalho. Às vezes chegamos a achar até injusto o fato de nós buscarmos ser mais pacientes, enquanto outras pessoas nem sequer pensam em como sua impaciência afeta a vida dos outros e continuam por aí sendo impulsivas e tratando todo mundo mal. Mas se você quer seguir pelo caminho da paciência,
Se você quer fazer essa escolha de agir com mais sabedoria e calma diante de situações estressantes, entenda que isso é uma escolha sua, que terá que ser feita a cada dia e às vezes a cada passo. Pois tem dias que parece que tudo e todos se juntam para testar a nossa paciência. Se você quer viver desse modo, precisa ser maduro para compreender que a impaciência do outro nem sempre tem a ver com você e que só você sabe da sua escolha diária de ser uma pessoa mais pacífica. Então, não há forma de garantir que nenhuma pessoa será grossa, que ninguém vai derrubar uma bebida em você sem querer no seu caminho de volta para casa, ou que a pessoa com quem você convive vai fazer um comentário maldoso e sarcástico que vai te tirar completamente do sério. Escolher agir com paciência é como ser a única pessoa que se importa com algo que afeta a todos. Por isso precisamos ter em mente se queremos buscar isso de verdade. Se mesmo depois de entender todas essas coisas, você ainda tem em mente a vontade de ser uma pessoa paciente, você pode ter certeza que, mesmo com todo o trabalho envolvido nisso, mesmo com toda a força de vontade que você vai precisar ter, saiba que a paciência é a melhor escolha que você pode fazer, pelo bem da sua saúde mental e pelo bem daqueles que estão ao seu lado. Agir com paciência te trará uma mente mais tranquila, menos ansiosa, fará com que você consiga levar a vida com mais leveza, com mais vitalidade, e fará com que você se sinta mais conectado com o presente, com o aqui e o agora. Pois a impaciência faz a gente achar que o que vem a seguir será sempre melhor do que o que está acontecendo agora. E isso nos deixa ainda mais impacientes e ansiosos. Por isso, escolher seguir o caminho da paciência, com certeza, é uma das melhores escolhas que você pode fazer em sua vida. E você não se arrependerá disso. Dias melhores virão. Um novo tempo começou em sua vida e nós do canal Minuto Reflexão ficamos felizes de fazer parte dessa jornada que você tem feito em busca do autoconhecimento, em busca da melhoria da sua saúde mental e por uma vida mais equilibrada. Em nossa vida, às vezes, passamos por momentos de muita escuridão e trevas, momentos que parecem ser eternos enquanto acontecem. Porém, assim como o sol que se põe num dia e se levanta no outro, a luz também volta a brilhar, mais cedo ou mais tarde em nossa vida. E mesmo que nós digamos que já não temos mais forças para continuarmos a andar, o caminho ainda está bem diante de nós. Ele ainda existe. Um novo ano começou e tudo que precisamos é de uma palavra amiga, um olhar amigável no meio de uma multidão de dúvidas que nos diga: dias melhores estão por vir. Escreva isso aqui nos comentários. Dias melhores estão por vir, se você acredita em um recomeço na sua vida. Quando se trata de recomeços, é preciso que nós sejamos honestos com a gente mesmo, pois podemos apenas afirmar que um novo tempo começou com a nossa boca e até mesmo postar sobre isso nas nossas redes sociais, mas tudo isso pode ser da boca para fora. E podemos alegar estarmos vivendo um novo tempo, mas continuarmos a ser os mesmos de sempre, cometendo os mesmos erros e prolongando as mesmas situações e hábitos que já deveriam ser passado em nossa vida. Porém, quem finge viver uma nova vida apenas colhe ilusão e mentiras,
e não experimenta a chegada de dias melhores. Pois quem não faz uma autoanálise e vê aquilo que precisa ser eliminado da sua vida para que um recomeço seja possível, não sai do lugar. Dizer que um novo tempo chegou, mas não ter atitudes que comprovem isso, é o mesmo que correr uma maratona inteira, só que em cima de uma esteira. Ou seja, você corre vários quilômetros, mas tecnicamente não sai do lugar. Não é isso que você quer para a sua vida, certo? Você quer viver um recomeço verdadeiro e uma mudança real em sua vida, não é mesmo? Eu vou te dar dicas de coisas que você pode começar a fazer, ainda essa semana, para iniciar um recomeço em sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é: crie uma lista com as pequenas tarefas que você precisa fazer. Desde ir ao médico, fazer um exame, um check-up geral, até mesmo dar início ou voltar a fazer caminhadas diárias. Todas essas coisas que você vai adiando, mas que você sabe que são extremamente importantes e necessárias para você. Faça uma lista com todas elas, seja à mão ou mesmo pelo seu celular, e estabeleça metas. Veja bem, eu estou falando de pequenas metas que podem ser iniciadas ou cumpridas mesmo ainda nessa semana. Comece o ano com novos hábitos e não se esqueça que toda e qualquer mudança que você deseja viver em sua vida começa com um passo, com um dia e com uma nova atitude. Outra dica que eu tenho para você é: comece a praticar o autocuidado e pare de enxergar isso como egoísmo. Existem coisas que só você pode fazer por si mesmo. E muitas vezes, para fazer essas coisas, você precisará se priorizar. Priorizar o seu tempo, os seus objetivos e até mesmo priorizar a sua rotina. É ótimo estar com pessoas, é ótimo fazer a diferença na vida dos outros e poder ajudar de alguma forma, principalmente quem está bem ao nosso lado. Mas e você? Quando você vai tirar um tempo para cuidar de si? Para fazer autoanálises, para cuidar da sua pele, para cuidar da sua saúde, para ficar apenas sozinho em casa assistindo a um filme ou a uma série que você gosta, ou comendo a sua comida favorita? Tudo isso parece simples e trivial, mas acredite, isso interfere diretamente na sua saúde mental e na qualidade da sua vida. Então, não adie mais o cuidado com você mesmo. E a minha terceira e última dica é: vá no seu tempo e respeite o seu processo. Nós temos a tendência de nos compararmos, principalmente quando estamos em uma jornada de mudança e melhoria de vida. Olhamos para o lado e tentamos ter o estilo de vida de alguém que admiramos muito, por querermos ter os mesmos resultados que essa pessoa, sendo que o que funciona para mim nem sempre irá funcionar para você. E o que funciona para você, às vezes, é tão particular que nem precisa ser mostrado para os outros. Por exemplo, muitas pessoas conseguem tirar carteira de motorista aos 18 anos ou até os 20 anos. E isso é o que a nossa sociedade considera, abre aspas, correto, fecha aspas. Porém, isso é o correto? Significa que, se passarmos dessa idade, ninguém mais pode tirar carteira de motorista? Se você tem 25, 30, 40, 50, 60 anos, independentemente de qual seja a sua idade, você pode alcançar qualquer objetivo e realizar qualquer coisa que você quiser.
Porém, se você se comparar com os demais, você vai cair no pensamento comum que é: eu já passei da idade de fazer isso. Muitas pessoas, por exemplo, gostariam de ter estudado mais. Por que você não pode voltar a estudar hoje? O que te impede? Se você tem tempo disponível e se você tem dinheiro para investir em um curso, estude. Essa ideia vale para qualquer área da sua vida. Não existe benefício nenhum na comparação. Temos que tomar cuidado, pois às vezes achamos que estamos nos inspirando nas pessoas, quando na verdade estamos apenas querendo viver a vida do outro e considerando demais a opinião alheia, querendo ter os mesmos resultados que o outro tem em sua vida. Você tem o seu tempo, você tem o seu processo e você está no seu caminho. E ao invés de olhar para o lado e se comparar, olhe para o lado e perceba que você também serve como inspiração para outras pessoas. E tem muita gente que te considera incrível. Muitas vezes o que falta para mim e para você é a capacidade de nos enxergarmos. E isso só será possível se respeitarmos o nosso tempo e o nosso processo. O que fazer quando ninguém me entende? Você já imaginou como é ser um elefante? Bom, se você é uma pessoa normal, provavelmente você não pensou. Mas imagine isso agora. Se imagine correndo pela savana, contendo várias toneladas de massa e sendo uma das criaturas mais fortes que existem na natureza. E agora, você consegue se sentir como um legítimo elefante? A resposta claramente é não. Isso acontece porque você pode estudar tudo o que existe para ser estudado a respeito dos elefantes, pode descobrir o que eles comem, a forma como se reproduzem, quais são os perigos que eles sofrem na natureza, mas tudo isso vai ser feito sob uma perspectiva sua. E você é humano. Então, na realidade, você nunca saberá o que é ser, de fato, um elefante, mesmo sabendo tudo sobre esses animais. Da mesma forma como saber tudo sobre algo não nos torna aptos para experienciar o que de fato é ser esse algo, mesmo que você consiga condensar cada sentimento que você tem em palavras e explicar para outra pessoa, ainda assim você continuará a se sentir incompreendido e sentirá que o que a pessoa sabe a seu respeito ainda é pouco e não está nem perto de contemplar tudo aquilo que de fato você é. Porém, num contraponto, tudo o que você sabe sobre os outros também não passa de uma percepção sua, e você não consegue experimentar as sensações que o outro sente. A sua tristeza não é igual à do outro. A forma como você sente alegria ou euforia, a maneira como você sente saudades, até mesmo a forma de sentir paixão, tudo o que você sente, mesmo sendo as mesmas sensações, será diferente para o outro. E cada um de vocês vai experimentar as mesmas sensações, porém de formas totalmente únicas. Nem mesmo as cores, os cheiros e os gostos que eu e você sentimos devem ser iguais, que dirá as sensações que sentimos internamente. Somos presos dentro de nós mesmos e dentro da nossa própria consciência, pois não temos como ser qualquer outra pessoa além de nós mesmos. E a nossa consciência funciona como uma ilha isolada dentro do nosso ser, o que pode explicar essa sensação de incompreensão e até de isolamento que sentimos às vezes. Ao pensar que os outros não te entendem,
você não está sendo catastrofista ou está exagerando para chamar a atenção, pois de fato ninguém te entende da forma como você se entende. E você experiencia a vida de forma única. E isso é incrível. Pois veja, você é único. Só que isso pode ser difícil também, pois por ser único, você acaba também sendo solitário. Quais são os caminhos que uma sensação faz dentro de você ao ouvir uma música antiga que você ama, ou quando você come sua comida favorita da infância? Quais são as lembranças que surgem na sua mente quando você sente um determinado cheiro? São inúmeras as situações específicas que cada um sente de forma única, o que torna a experiência de cada um especial, mas também, como eu havia dito, solitária. Então, o que fazer quando eu sinto que ninguém me entende? O primeiro passo é entender que você não é o único que se sente assim. Eu sei, isso não resolve o problema de se sentir sozinho, mas pelo menos você não precisa achar que é o único que se sente incompreendido. Assim como você não precisa de se lamentar pelo fato de não conseguir respirar debaixo d'água. Afinal, nenhum outro ser humano consegue. Outra coisa que você pode fazer é entender. Uma vez que você sente que ninguém te compreende, você precisa buscar uma forma de se entender melhor. Pois quando você se entende, você se acolhe, você se protege e se ajuda. É necessário praticarmos o autoconhecimento se quisermos ter uma saúde mental melhor e se quisermos ter uma qualidade de vida melhor. Uma forma de você se sentir mais compreendido também é o seguinte: ofereça o máximo de compreensão aos outros. Parece ironia querer oferecer aos outros algo que você não tem. Mas acredite, ao fazer isso, você começa a nutrir dentro de você algo que ainda está em falta. E praticando o exercício de tentar compreender as pessoas à sua volta, compreender melhor suas dores, suas angústias, suas alegrias, suas particularidades e dificuldades, você começa a se entender melhor. E isso muda totalmente a sua qualidade de vida e a forma como você se enxerga e enxerga os outros. Quando nos esforçamos para compreender as pessoas, conseguimos evitar brigas, melhoramos o nosso relacionamento com as pessoas próximas a nós, e isso interfere em nosso relacionamento com a nossa própria consciência. Pois ao darmos essa compreensão às pessoas, começamos a nos julgar menos e a nos compreender mais. Quando ninguém parece te entender, a solução é se esforçar para criar o tipo de realidade que você gostaria que te cercasse. E ao invés de devolver incompreensão para as pessoas, como uma forma de se vingar pelo fato delas não te entenderem, e de às vezes nem fazerem um esforço para procurar te entender, ofereça compreensão, ofereça um olhar amigo, ofereça o seu tempo, como uma forma de mostrar que, mesmo não compreendendo a dor da pessoa exatamente como ela é, você está ao lado dela e está ali para ouvir, para ajudar no que for possível e para fazer companhia para a pessoa. Fazendo isso, mesmo que de uma forma bem sutil, eu e você vamos nos sentindo cada vez menos incompreendidos. E começamos a nutrir a ideia de que ninguém sabe exatamente como o outro se sente. Mas de um jeito estranho, nós temos uma breve ideia de como alguém se sente por dentro. E isso é o suficiente para sabermos que não estamos sozinhos e que não somos tão solitários quanto pensamos.
Valorize o essencial. Experimente uma nova vida a partir de uma nova mentalidade. Mas como? Todos os dias, aqui nesse canal, nós tentamos buscar respostas para essas questões da mente que tanto nos afligem. E hoje, eu espero que essa reflexão traga luz para mais alguma parte dos seus pensamentos. E que chegando ao final dela, você esteja um pouco mais sábio do que quando começou a ouvi-la. Vamos refletir juntos sobre como muitas vezes deixamos que algumas coisas banais se tornem importantes em nossa vida e, consequentemente, fazendo com que coisas importantes se tornem banais para nós. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo? Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa
com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Um novo capítulo em sua vida. Existem momentos da nossa vida em que percebemos a necessidade urgente de uma mudança. E quando estamos verdadeiramente dispostos, conseguimos ter uma virada na nossa vida, onde tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E experimentamos diferentes resultados em todas as áreas. Todos nós chegamos em um momento da vida em que pensamos: eu preciso de uma mudança. Esse pensamento vem geralmente depois de vivermos em uma situação que foi nos cansando ao longo do tempo, até que um dia percebemos que não precisamos mais viver dessa forma. Seja por estarmos em um relacionamento extremamente tóxico, que somente nos faz mal, ou até em situações simples, como por exemplo, quando nos cansamos da bagunça acumulada em nosso lar e decidimos fazer uma faxina, que não organiza somente aquilo que estamos vendo, mas parece que também organiza o que está dentro da nossa mente. Se a nossa vida fosse um livro, momentos como esse, onde buscamos por uma mudança, seriam como o fim de um capítulo e o início de outro. Como é bom sentirmos que algo ruim terminou, se passou, virou coisa do passado, algo que ficou para trás e que agora nós podemos virar a página e estarmos vivendo um novo capítulo. Mas por que temos dificuldade em virar a página em relação a algumas coisas da nossa vida? A resposta muitas vezes é o medo da mudança. Às vezes, até mesmo uma situação ruim se torna algo confortável na nossa mente, simplesmente porque nos habituamos a ela. Existem pessoas que preferem continuar numa situação ruim e permanecerem num lugar conhecido do que buscarem por uma mudança e saírem da sua zona de conforto. Entenda isso. Alguns desconfortos iniciais são necessários e eles nos poupam de algumas angústias constantes, pois mais vale um esforço por uma mudança do que permanecer imóvel em algo ruim, pelo simples medo de mudar ou por pura preguiça de sair da nossa zona de conforto. Não tenha medo de começar um novo capítulo e não se sinta incapaz de virar a página. Você sabe melhor do que ninguém que algumas coisas já deveriam ter sido encerradas em sua vida há muito tempo, mas continua levando isso para não ter que encarar uma mudança. Encare de frente a mudança que está proposta a você e experimente um novo capítulo em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. O tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado e as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo, às vezes é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência diante das situações. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental
e o seu bem-estar. As nossas mensagens são postadas diariamente, por isso se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo, coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa. Pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. O problema de ser teimoso. Que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, todos nós já sabemos. Mas o que muitos de nós não nos lembramos é que a vida também é feita de momentos confortáveis e desconfortáveis. A teimosia é uma característica que muitas pessoas têm e simplesmente a aceitam como parte de suas respectivas personalidades. Só que ser teimoso atrapalha muito as pessoas, em todas as áreas da vida delas. Por um simples motivo: quanto mais uma pessoa é teimosa, menos adaptável às situações da vida essa pessoa será. Ou seja, ela vive com uma constante sensação de desconforto e incômodo. Tem pessoas que não conseguem ceder em nenhum aspecto, e por isso elas estão sempre descontentes com tudo e com todos, e não conseguem aproveitar os momentos, se eles não acontecerem exatamente do jeito que elas querem. E eu pergunto a você, é possível ser feliz sendo tão teimoso assim? A resposta claramente é não. Sabe aquela frase que diz: entre ter paz e estar certo, escolha ter paz? Essa frase só existe porque quem quer ter certeza de tudo, quem quer ter razão em todos os momentos, não consegue viver em paz. Pois para ter
certeza e estar certo, o outro precisa estar errado. E quando alguém está errado, essa pessoa sempre demonstra descontentamento e incômodo. Ou seja, quem está certo não consegue ficar em paz porque vê a reação do outro e simplesmente não consegue ter paz. E o problema de ser teimoso é que, ao agir com teimosia, você ficará totalmente dependente de que as situações deem certo e saiam de acordo com as suas expectativas. E isso simplesmente não vai acontecer, pois a vida é uma caixinha de surpresas. E as coisas sempre acontecem do jeito que tem que ser, e nem sempre acontecem como a gente quer. Ser maleável não significa não ter opinião ou ser influenciável, mas tem a ver com se adaptar à realidade que te cerca, ao invés de relutar contra ela e viver frustrado. Algumas coisas não saem de acordo com o que queremos, mas quem disse que aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida? Às vezes os planos mudam e no primeiro momento isso pode até nos entristecer, mas depois acabamos percebendo que foi melhor ter acontecido do jeito que aconteceu. Se você quer abrir espaço para novas experiências, espaço para um novo tempo em sua vida, você vai precisar reconhecer que nem sempre o que você acha, o que você quer ou o que você tem em mente é melhor do que o restante das coisas. Seja flexível e você verá um mundo de possibilidades se abrir bem diante dos seus olhos. Você poderá viver grandes coisas que você nem sequer sonhou um dia. Esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Esteja disposto a mudar de planos. E não haja mais como uma pessoa cabeça dura que já acha que sabe de tudo. Estamos aqui para aprender, para melhorar e evoluir. E é isso que torna a vida tão especial e é o que faz ela valer a pena. Seja menos explosivo. Todos nós gostaríamos de ser mais pacíficos, de termos uma vida mais leve e tranquila. Só que isso é muito desafiador, pois a vida é cheia de situações que testam a nossa paciência, que nos levam até o limite. E essas situações muitas vezes nos fazem agir de maneira impulsiva. A primeira dica para você que é explosivo é: observe o tipo de pensamento que você tem alimentado. Não existe possibilidade de você entregar para as pessoas aquilo que você não tem. Ou seja, você só consegue transmitir aquilo que existe dentro de você. E por isso, muitas vezes, tudo o que conseguimos expressar e tudo o que conseguimos entregar para as pessoas é raiva e agitação. Alimentamos pensamentos vingativos e odiosos o dia inteiro em nossa mente. E como esperamos reagir diante de algo que nos incomoda? Precisamos fazer uma autorreflexão diária e verificarmos dentro de nós o que mais tem sido alimentado e o que mais temos mantido em nossa mente. Porque aquilo que estiver ocupando a nossa cabeça vai ser aquilo que sairá da nossa boca. Outra dica para você agir com menos impulsividade é: não finja nenhum sentimento. Parece até contraditório, pois você acabou de ouvir que precisa filtrar melhor os seus pensamentos. E agora escuta uma dica te dizendo para não fingir nada. Mas esse é o ponto. Filtrar o que mantemos em nossa cabeça não impede que pensamentos ruins a invadam, mas cabe a nós potencializá-los ou não. E um bom jeito de não acumularmos sentimentos ruins dentro de nós, pois isso acaba fazendo a gente explodir em algum momento, é você expressar aquilo que sente. E não ficar focado na ideia de não sentir coisas ruins.
mas sim focar na ideia de expressar o que você sente da melhor maneira. Respire, conte até 10 mentalmente, se coloque no lugar da pessoa e mesmo que surja na sua cabeça diversas palavras que você sabe que poderiam fazer ela desabar, escolha explicar a sua frustração, sua irritação ou a sua raiva de um jeito gentil, de uma forma emocionalmente inteligente e se expresse de maneira mais tranquila e calma, mesmo se expressando verdadeiramente. Lembre-se, a verdade é tão importante quanto a forma como ela é dita. E por isso temos que escolher as palavras certas, mesmo se tivermos plena convicção de que estamos certos em uma discussão ou em uma outra situação qualquer. Para ser menos impulsivo, observe o tanto de energia que você gasta em uma discussão. Seja uma discussão pessoal, presencial ou uma discussão na internet. E pense com você mesmo, vale a pena gastar tanta energia em algo que não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum? Ao invés de gastar essa mesma energia em algo que pode ser útil, tanto para você quanto para aqueles que te cercam? A verdade é que existem pessoas que dão um boi para entrar em uma briga e dão uma boiada para não sair. E isso é muito problemático. Você já viu alguém tão jovem desperdiçando sua vida em vícios e coisas passageiras, ao invés de focar também no seu futuro e em sua formação como ser humano? Qual a sensação que isso te dava? Uma sensação de frustração, não é mesmo? Eu sinto essa mesma sensação quando percebo o tanto de energia que eu gasto para discutir com alguém e provar que eu estou certo, sendo que essa mesma energia poderia estar sendo gasta em aprender uma nova língua, em ler um livro sobre um assunto do qual eu preciso aprender, ou até mesmo para descansar, para assistir algo que me divirta, que me distraia. De qualquer forma, gastamos muita energia e esforço em brigas e discussões que não geram nada, não produzem nada de bom e, muito pelo contrário, elas tiram toda a nossa energia e força e prejudicam a nossa saúde mental e das pessoas que convivem com a gente. É uma questão de escolha e de colocarmos na balança, pensando, isso não vale o meu desgaste e não vale o meu tempo. E eu prefiro usar essa energia para outra coisa. A minha última dica para você conseguir ser menos impulsivo é: trabalhe a paciência e não a distração. Muitas vezes usamos os nossos celulares incessantemente, com a desculpa de que estamos relaxando a mente. Mas é impossível que uma mente descanse com tantas imagens, sons, informações e conteúdos. E ao invés de relaxarmos, estamos apenas nos distraindo. Nos distraindo do quê? Você me pergunta. E eu te digo, nos distraindo da nossa própria impaciência. Cauterizamos a nossa mente com conteúdo atrás de conteúdo, série atrás de série, filme atrás de filme. E pode ser que quem nos vê pense que estamos relaxados. Porém, basta qualquer coisa que nos incomode um pouco para que a nossa impulsividade venha à tona e toda a nossa raiva se instale na nossa fala durante uma discussão. Trabalhe a paciência e não a distração. E não fuja do problema. Não fuja do fato de você estar precisando de um descanso para a sua mente, de uma pausa em sua vida, para rever suas próprias atitudes, para rever tudo o que tem sido carregado em seu coração e para reavaliar o que realmente importa em sua vida. Se é a sua paz ou o prazer momentâneo que o consumo excessivo de conteúdos provoca na nossa mente. Às vezes, o melhor a se fazer
é sair do seu celular, olhar em volta, apreciar uma paisagem, fazer algo produtivo, sair para caminhar um pouco, enfim, ficar diante de uma tela o tempo todo só nos torna mais e mais impacientes e, por consequência, mais impulsivos. Essas foram minhas dicas. Eu espero que você consiga as colocar em prática. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal e ative as notificações e que você escreva aqui nos comentários: eu serei mais tranquilo. E se você tiver alguma dica de como você mantém a sua tranquilidade e a sua serenidade, coloque aqui pra gente. Lembre-se de que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.